Sejam bem-vindos a mais um episódio do ABCcast. E hoje, começando um novo quadro muito interessante que eu espero em Deus que aconteça mais vezes em 2021. E já começando com o pé direito, apesar de não acreditar em superstições, começando com o pé direito, começando com tudo. Hoje nós damos início ao ABC Entrevista. E temos um convidado mais que especial, um cara que eu amo, respeito, admiro. Nós trouxemos lá da Holanda, Rapaz, os caras nós estamos bem. Nós trouxemos lá da Holanda. Trouxemos. Pastor Marcos Vinícius de Jesus, cara que eu tive a oportunidade de caminhar junto, um cara que eu vi crescer, um cara que hoje, para mim, é um dos maiores nomes evangélicos, maiores nomes aí da nossa atualidade. O cara tá arrebentando e eu tenho muito prazer, Marcão, de dividir essa mesa com você, muita honra mesmo. Quero te dar as boas-vindas em nome do ABC. Quero já começar apresentando aqui, dizendo que essa mesa é sua. Amém, muito obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Pessoal, uma honra estar com vocês aqui. Muito bom, obrigado por ter me trazido. Ele que pagou a passagem, ele que ofereceu também. Mas é uma honra para nós muito grande estar com ele aqui. E é claro que nesse episódio eu, seu anfitrião Daniel Veloso, não poderia fazer esse episódio sozinho. Estou acompanhado dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Aqui comigo, do meu lado direito, tenho... Ricardo de Carvalho, tenha um ótimo dia e... Tenha um ótimo dia, foi bom essa aí. Foi top. Não, ele pensou muito. Pensou bastante, E aprendam muito com esse grande homem de Deus aqui que eu amo demais. Amém. Tem aqui do lado... Fala, galera. Luciano Rachid aqui. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E é sempre uma alegria falar com grandes homens de Deus e edificar a sua vida através da palavra de Deus. Isso aí. Que bom. Sem frase de efeito. Ninguém tem frase de efeito. Ninguém tem um negocinho diferente e tal. Só o outro aí que vai falar, que é o Fala, discípulo galera. amado. Aqui é Renner, o discípulo amado. E para você que achou que não ia ter ABC Entrevista, achou errado, tá ok? Hoje estamos aqui com o nosso pastor Marcos. Tá ok. Tá ok. Na minha ponta esquerda ali, por último, mas não menos importante. Fala, pessoal. Rafael Castro. Muito bom estar aqui com o senhor pastor Marcos aqui. Sei que a gente vai aprender muito. E vão. E anunciem a Jesus em todas as nações. Tá vendo? Começou mais ou menos, mas terminamos bem. Importante Porque é ele é isso. sempre o último a falar, né? Ele Aí vai ele tem mais pensando, experiência, né? Não, vocês podem chorar à vontade. O choro é livre. O choro é livre. Gente, hoje, com essa oportunidade que nós temos de conversar com o pastor Marcos, que a gente vai sair, querendo ou não, o Marcão aqui, né? É. Ele hoje é pastor na Holanda, ele abriu a igreja lá, eu vou pedir para ele até contar como é que foi isso, como é que se deu isso. Sempre quis ir para a Holanda, não quis, ou foi Deus que colocou? Como é que começou essa história? E hoje ele e a esposa dele são pastores presidentes da Kingdom Nations, lá na Holanda. Então eu quero que você, Marcão, pastor Marcos, possa nos contar um pouquinho como é que começou tudo isso, como é que se deu essa vida missionária, e ensina para a gente hoje, a gente quer aprender com você. Amém. Como começou o Kingdom Nations, primeiro eu queria dizer que eu devia ter pensado numa frase de efeito, né? Se vocês estão zoando uma outra aí, eu achei todas boas. Mas o Kingdom Nations... Até o bom dia? Não. Tem um bom dia? Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. A pessoa, quando tem graça sobre a vida dela, né? Igual o Ricardinho tem, até um bom dia ele fica assim especial. Ganhou o dia. Hoje ele serão ganhou. exaltados. Seu dia chegou, Ricardinho. Esse é o episódio favorito do Ricardo, não precisa nem perguntar. Depois do Família de Jesus. Thiago. Abafa isso aí. Mas o Kingdom, na verdade, assim, né? A gente fala Kingdom Nations, mas é o chamado da nossa vida, né? Começou em Deus. Como todas as coisas devem começar, tudo aquilo que vai frutificar, tudo aquilo que vai dar certo, precisa começar em Deus, né? E a gente aproveitar que estamos falando de missões, missão é algo que vem do coração de Deus, independente da gente falando agora de missão transcultural, ou missão a curto prazo, ou a longo prazo, mas aquilo que não começa no coração de Deus não é algo que vale a pena continuar. Aquilo que não começa no coração de Deus não vai avançar a agenda do céu. Então a gente precisa começar a trabalhar em cima daquilo que começa no coração de Deus. E o nosso chamado foi assim. Nunca tivemos ambição de ser missionário, nunca tivemos ambição de ministério em relação a pastorear, mas tínhamos ambição de conhecer mais de Deus. A gente tinha uma ambição muito grande de conhecer esse Deus que resgatou a minha vida, principalmente, né, me salvou, posso falar de mim, minha esposa também, quando eu falo a gente, estou falando da minha esposa e eu, mas
da minha vida foi esse Deus que me resgatou, e eu queria conhecer mais dele, eu queria passar mais tempo com ele, eu queria conhecer mais dele. E nesse processo de conhecer a Deus, Deus começa a nos dar direções, Deus começa a falar algumas coisas que não estão dentro do nosso contexto de vida aqui da Terra. Sim. Né? E aí, às vezes, vai ficando mais fácil com o passar do tempo que você vai caminhando com Jesus, mas no começo é bem difícil ser desafiado por andar nesse limite da fé, andar nessa dimensão da fé, né? Onde você precisa olhar para o lado e falar, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, da onde está vindo essa ideia, da onde está vindo essa paixão, da onde está vindo esse arder, por que essa direção? E... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre foi cristão? Você sempre... Não. Apesar de não ter almejado o episcopado, né, desde cedo, você sempre foi crente? Não, na verdade, eu era o oposto do crente, né? Eu era muito descrente. Eu era, para dizer a verdade, eu era crente no capeta, vamos dizer assim, né? Eu fazia a vontade dele, era escravo do pecado. Eu tinha uma fama já de ser libertino demais, de ser imoral demais. Na cidade onde eu morava, eu era conhecido por ser essa pessoa. Eu era conhecido por ser a pessoa, você quer saber de uma bocada, de uma balada boa, vai atrás de mim. Eu era conhecido assim, era uma cidade não tão grande também. E Você se converteu, você já estava grande já. Assim. Já, eu me converti, Já era eu tinha adulto, né? 23 anos de idade. Uau. Isso aqui, Não, foi, na verdade, eu sou brasileiro, né? Sou de Belo Horizonte, atleticano. Acho que era Galo. isso que vocês estavam procurando. Obrigado pela resposta. Vamos me guiando aí. E nesse... era a resposta que a gente estava esperando, na verdade. Obrigado. Eu preciso de ajuda demais. Já começo falando assim. Mas com... Inclusive na escolha do time, mas tudo bem, vai lá. Isso aí. Mas com 16 anos eu me mudei para os Estados Unidos de vez. A minha mãe já morava lá há muito tempo. Eu tinha ido algumas vezes quando era criança, mais novo assim, mas não quis ficar. E aí com 16 eu decidi ir para os Estados Unidos e fiquei morando com a minha mãe. Eu vim de um background assim, né, católico e tal, mas não praticante também. E ia porque a minha avó, todo Nominal, mundo ali né? era católico, mas nunca fui expulso de uma primeira comunhão. Então, assim, meu histórico com religião já não era muito bom desde cedo. E quando eu mudei para os Estados Unidos, a minha mãe, ela era evangélica, mas, assim, ela foi a primeira pessoa na nossa família a aceitar Jesus. E nisso ela me chamava para ir para a igreja e tal, mas ela nunca forçou. Então, na hora que eu comecei a tomar os meus passos por mim mesmo, eu falei, eu não preciso de religião. Para que eu preciso de Deus na minha vida? Eu não vejo evidência de Deus, o tolinho falando, né? Eu não vejo evidência de Deus em nada, eu não preciso de Deus para nada. Aquele sonho americano era muito real, eu vou trabalhar, eu vou dar duro e eu vou conquistar as coisas. Deus para quê? E nisso eu fui me distanciando dessa ideia de Deus, essa ideia de religião e cada vez mais me envolvendo assim, né, naquele estilo de vida imoral, libertino. E isso aconteceu assim até esses meus 23 anos. E um fato interessante foi que a primeira vez que eu fui até a Europa, né, porque eu estou em Amsterdã hoje, a gente foi para fazer um mochilão com amigos na Copa de 2006 na Alemanha. E uma das coisas que eu falei, eu disse assim, a gente precisa passar por Amsterdã, eu falei para meus amigos, porque lá é uma cidade que representa tudo que a gente vive. Representa droga, representa prostituição, Libertinagem. representa libertinagem, a liberdade Aí Deus total. falou assim, Vai vendo. interessante. Fica bobo aí, Deus falou pra mim. Mas, e assim, não passava Deus pela minha cabeça. E isso foi em 2006. Quando foi em maio de 2007, a minha mãe, ela tinha algo que ela dizia assim, filho, não me dê presente, mas vai na igreja comigo. Natal, meu aniversário, Dia das Mães, eu só quero uma coisa, você vai na igreja comigo. Caramba. E eu, né... Vai economizar. Exatamente. Eu costumo dizer, né, que agora eu sou mais um judeu, porque eu pareço mais com Jesus, né? Mas eu já tinha esse lado judeu, assim. Desculpa aí que eu não sou muito politicamente correto. Vou avisando logo aí pra galera que escuta. E eu falava, olha, não quero gastar, então vou para a igreja com a minha mãe, né? Bem melhor. Vamos economizar, né? Uma ida para a igreja não custa nada. Afinal, na minha maneira de pensar, menos um presente, mais dinheiro para gastar na farra, né? E nesse domingo, eu lembro, pela primeira vez, o pastor fez um apelo. Eu entendi o que era o evangelho pela primeira vez. E eu olhei para minha mãe, na verdade, porque eu não senti convicção, não queria aceitar, mas eu olhei para minha mãe e eu entendi o que representava aquilo para ela. Na maneira de acreditar dela, eu falei, poxa,
minha mãe tá entendendo que eu tô indo pro inferno, isso pra ela é importante. E aí eu olhei pra ela, ela tava como um cachorrinho pedindo assim, aceita, Pai, pelo amor de Deus. você. Aí eu falei, vou levantar a mão. Mas pela você minha não mãe. tinha 100% Vou botar de o laço convicção até vermelho então, aqui, assim. né? Vou dar o presente, agora vou botar o laço vermelho em cima. Exato. Eu não tinha convicção de Deus nenhuma naquele momento, que Entendi. aquilo era verdade. Eu fiz pela minha mãe. Uhum. E aí até saímos dali, a minha mãe falou assim, não, ó, Vinícius, domingo que vem tem batismo. Aí eu falei, mãe, não endoida não. Eu fiz isso aqui pela senhora, sei que pra senhora é importante, acredita aí que eu tô com Jesus, que, né, vou pro céu, pra você ficar em paz, você não ficar perdendo noite de sono aí quando eu saio. Mas aquilo, e aí eu falo da graça de Deus, porque aquilo começou algo em mim. Eu comecei a ter uma fome espiritual, eu comecei a ter Caraca. Coisa fome que você nunca por tinha algo. tido. Jamais. Pelo contrário, eu lembro de alguns meses atrás, conversar com um amigo meu que também era mineiro, era de Belo Horizonte, veio de uma família católica que morava nos Estados Unidos, e ele falava comigo, mas às vezes eu preciso agradecer, vou na igreja para agradecer no fim do ano, Deus foi bom comigo. E eu falo, ele, você não quer ir comigo? Eu falo, cara, eu não acredito em Deus. E ele fica revoltado comigo na piscina. Como assim você não acredita em Deus, rapaz? Você é doido? E a gente fazia tudo junto, ia fazia toda a programação junto, mas ele estava querendo dizer para mim que Deus existia e tal. Eu falei, cara, você quer... E eu estava já na ideia do holandês, você quer acreditar, tudo bem, mas é uma perca de tempo, eu não quero viver isso. E até porque a vida dele não testemunhava de acordo com se Deus existia ou não, né? Qual a diferença entre crer e não crer se a gente vive Tamo igual? junto aqui, né? Exatamente. E nisso, eu comecei a ter essa fome. E eu lembro, cara, de uma doidice, assim, de ir numa igreja católica que tinha na esquina da minha casa. Eu falei, não, porque afinal, se eu tô com essa fome, eu vou voltar Qualquer igreja para aquilo... serve, né? Não, eu vou voltar para aquilo que eu conheço, minhas raízes. Da minha né? família, da minha... E, assim, não é uma crítica a nenhum católico aqui, mas eu tenho um entendimento que a pessoa, quando ela realmente, Deus está trabalhando na vida dela, ela não vai conseguir ficar em um lugar onde aquele lugar não existe a vida de Deus ali. É meio que Entendi. impossível. E mesmo eu indo para ali, aí eu lembrei de toda aquela liturgia, sabe? Aquelas línguas, coisa em latim que eu não entendia nada, aquelas músicas, e eu falei, nossa, essa fome, por que eu tive essa... Eu acho que foi uma nostalgia, né, de estar ali, mas, não, parei, não volta aqui mais. É tudo que eu imaginei que era, eu tô perdendo meu tempo. Mas passou um certo tempo, eu trabalhava como vendedor, eu vou resumir bem aqui por causa do tempo, mas um rapaz que ia muito na loja comprar na minha mão, que ele não falava inglês, era brasileiro, e eu traduzia para ele, e ele sempre, um cara muito gente boa, tinha um testemunho muito legal. E no final ele sempre falava, ô Marcão, aparece lá na igreja, cara, de vez em quando, e tal. E uma época que as vendas caíram, Aí você eu falou falei, assim, opa. network, isso que eu tava dizendo, Ah, tá. network. Fui lá para a igreja e nada, cara, não senti nada, não fiz nenhuma conexão também. Num culto de meio de semana, quinta-feira, na semana seguinte, eu estava com um rolo aí envolvido com algumas coisas, deram errado, e eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Vou para a igreja antes de ir para um bar que virava boates, numa quinta-feira. Porque o que eu estava fazendo deu errado, era 8 horas, o pessoal não costumava chegar no bar até às 11. Eu falei, olha, estou perto daquela igreja. Vou lá de novo, vai que às vezes eu consigo um network melhor do que semana passada. Mas pensando em encontrar pessoas... Pra vender, Pensando pra em pegar vender cliente. celular, exatamente. Entendi. Afinal, a comissão era boa na Não época. era nem o tanto a sua fome que você tinha de Deus, que você estava começando. Era só negócio. Depois daquela... Business. Puramente business. Depois do início ali daquela quebrada ali... Depois que eu tive essa fome e eu não encontrei aquilo na igreja católica Você que deu eu uma visitei, desencanada. eu realmente voltei para aquele pensamento de... Deus não existe mesmo, era só Realmente, nostalgia. Eu fui atrás e não achei, Eu- então é porque não tem mesmo, Exato. né? Eu dei uma Entendi. chance, não rolou nada, então Azar. realmente assim, bobeira. Talvez eu cresci. Aí a gente começa a racionalizar várias coisas. É porque foi inculcado na minha cabeça quando eu era mais novo e tal. Entendi. Aí, beleza, nessa segunda vez que eu fui nessa igreja, uma igreja pequena, devia ter, sei lá, cara, no culto de meio de semana, talvez 20 pessoas ali naquela igreja. E o poder de Deus não está limitado a multidões, né? Sim. O poder de Deus está limitado a nada. Não tá nada, limitado, é. né? Ilimitado. Ah, que bom. Aí a gente ia ter que fazer um episódio pessoal. Gente, aquilo que o pastor falou lá, talvez vamos ter que fazer alguns episódios no decorrer aqui desse mês, depois que eu falar. É que o pastor Rachid, ele gosta disso. Não, Se pô, você vai falar alguma coisa mais ou menos assim, ele corrige na hora. Ele Ou não ele tá prestando atravessa na atenção. sua Não é frente. tipo assim, ele não tá prestando atenção pra ouvir. Ele tá prestando atenção pra ver assim.
É porque foi você. Esses caras. Foi você. Aí ele Põe falou. aqui. É, irmão limitado Berea. nada, limitado nada. Se fosse a gente. Ei! Não é limitado, não. Você é burro, é, bicho? Misericórdia. Chega lá, Pelotas. Mas enfim, mas eu agradeço, por favor, me corrija. Eu já te falei, eu preciso de ajuda. Não, Eu quero pessoas assim, sempre por perto, mas com sinceridade, né? Então, mas aí nisso, eu lembro que eles me deram, na primeira vez que eu visitei, na verdade, uma Bíblia e um CD que eu joguei atrás do banco de trás do meu carro, assim, e ficou lá. E depois desse segundo culto, foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Uau. Porque acabou o culto e eu já tinha marcado com os meus amigos de ir para esse bar. E, assim, como se ouviu Deus? Como se ouviu o Espírito Santo? A maneira que eu posso descrever e que eu podia descrever na época foi a minha consciência falou comigo. Uma voz interior falou comigo e disse assim, não vai para boate hoje, não vai para o bar hoje, vai para casa. E eu tinha um histórico de, constantemente, meus amigos do mundo falavam, cara, você está dirigindo bêbado, você não está sabendo nem o que você está fazendo. Eu nem lembrava de chegar em casa. Meu carro, no outro dia, acordava ali, eu olhava da janela, falei, quem me trouxe para casa? Ligava para meus amigos, cara, você dirigiu. E eu não lembrava. Esse era o ponto que eu estava. Eu vivi uma vida totalmente viciado no álcool. A minha felicidade vinha do álcool, assim, de estar alcoolizado. E nesse dia, falou, não vai para a boate hoje, vai para casa. Eu tenho convicção que se eu tivesse continuado naquele caminho, talvez aquela seria a minha última noite. Caminho para a morte. Sabe? Caramba. Talvez seria a minha última noite. E eu disse assim, não, eu falei com meus amigos que vou, imagina, aquela luta interna, né? E eu falei com meus amigos que vou, porque por mais que eu pensasse que fosse a minha consciência, era diferente. Tinha alguma coisa Era mais diferente forte. naquela Até voz. porque, por que a sua consciência ia dizer isso, se você já estava habituado desde sempre a fazer as mesmas coisas? Exatamente, né? Aí vai para lá para Romanos 1, que a gente sabe que nós temos o fine print de Deus assim na vida de todo ser humano. Mas eu disse assim, cara, vou pro carro, eu já marquei com os meus amigos e tal. Aí sentei no carro e de novo, foi bem claro, disse, não vai pro bar hoje, vai para casa. E eu falei, cara, eu devo estar muito cansado. Não é possível. O meu corpo estava pedindo. Exatamente. Eu nunca vi um negócio desse. Rejeitar boate? Não, eu estou cansado. Eu não sei, por graça divina total, eu falei, meu, Deus não, né? Eu liguei para os meus amigos primeiro, falei, gente, não sei o que está acontecendo, eu não estou legal não, vou para casa hoje. E no caminho para casa, dirigi assim uns 25 minutos, parei num sinal vermelho e lembrei Do CD. do CD e da Bíblia. Ô, glória. Aí eu falei, Rabasteias. vou pegar esse CD aqui. Coloquei o CD e assim, né? O Espírito Santo lembrou você. Ih, o CD Sim. ali, olha que CD interessante. Hoje eu vejo exatamente isso, mas na época tudo era coincidência. Sim. E eu pego aquele CD, cara, e coloco pra tocar, e totalmente diferente do estilo de música que eu era acostumado a ouvir e tal. E fui passando, até que chegou num hino, né, um louvor que eles cantaram as 2 quintas-feiras que eu fui. E aí eu já fiquei meio habituado. Eu falei, isso aqui pelo menos Já conheço, né? mais ou menos, né, tal. E era aquela do Trazendo a Arca que fala, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Uau. Né? É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. E, cara, como é que eu vou dizer? Eu estava num momento da minha vida onde eu já tinha... Cara, eu tinha 23 anos, eu tinha minha casa própria. Eu batia recorde de venda na loja que eu estava todo mês. Ia lá atrás olhar assim quem vendia mais. Cara, não tinha nem competição. Todo mês era eu já, um atrás do outro. Então eu pensei, poxa, se eu tiver uma carreira de sucesso, eu vou me dar Deslanchar. bem. Se eu conseguir conquistar coisas, eu vou deslanchar. Eu tinha, cara, um Eclipse Mitsubishi novo, assim, esporte. Para mim era o top, o Spider. E eu tinha o que eu queria, mas mesmo assim, cara, eu não estava completo. E na hora que eu comecei a sussurrar aquela canção, a letra dessa música, cara, a presença de Deus encheu meu carro. Uau. E eu Glória a comecei... Cara, como eu posso explicar isso? Era um carrinho esporte, então eu só posso explicar como se fosse água que subia, eu ia ficando sem ar, assim, ia tirando o meu fôlego, e de repente eu começava a chorar, e eu começava a dar risada, gargalhada, e eu começava a chorar, e eu começava a dar gargalhada, e eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia porcaria nenhuma a respeito da vontade de Deus, eu não sabia nada a respeito de Bíblia, mas eu tinha uma convicção naquele momento. Eu tinha convicção que Deus era real. Uau. Não porque eu ouvi uma pregação, não porque a minha mãe falou na minha cabeça ali já, sei lá, 8 anos,
9 anos, Uhum. mas porque Deus resolveu se manifestar para mim. Teve real com ele, encontro né? real. Tive um com Deus. encontro com Deus. É por isso que a gente bate tanto em cima da pessoa ter uma experiência, né, cara? Porque experiência ninguém rouba, ninguém tira, ninguém... É sua experiência, é o que você viveu, né? Pastor, e hoje, então, a gente vai falar depois, né, da missão e tudo, dos desafios que o senhor tem vivido, mas a sua história bate muito com as pessoas que você prega, para as pessoas que você prega hoje. Pessoas que são secularizadas, pessoas que não têm crença nenhuma, pessoas que falam assim, você acredita? Não, tudo bem, você acredita. Ótimo, né? Então, você sabe o que aquela pessoa está Você pensando. conhece a mentalidade Conhece a dela. realidade, a mentalidade daquela pessoa. Então, para Deus, claro, para Deus nada é impossível, mas os planos dele Uhum. são planos Uhum. muito Perfeitos, né? perfeitos, porque você não enxerga aqui, Era a preparação, mas na frente né? você É. enxerga. Deus tinha que salvar um cara igual o Marcão para poder fazer o que Uhum. ele está fazendo, né? É Assim, claro que não era vontade de Deus Sim. o seu momento de pecado, mas que Deus usou Transformou isso, a isso maldição fez em tudo, bênção. fez tudo Transformou a parte. maldição. Isso me lembra até a história do apóstolo Paulo, né? O que Deus fez com o apóstolo Paulo faz, quando você olha depois, nossa, faz todo sentido. Ele era o cara perfeito para isso quando Deus passa a usar. E esse exemplo que você foi em Amsterdã, e hoje agora você está lá, ressignificado, um novo Uhum. Marcão. Isso é obra de Deus, é obra divina Não, da e redenção. pensa comigo, né, cara? A questão é justamente essa. A Bíblia diz que quando Deus vai salvar Paulo, ele fala, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer por minha causa. É. Eu vou mostrar para ele o quanto O importa. quão é importante, aquilo que Isso ele fazia aqui- com os caras, o quão é importante ele sofrer isso agora. Então hoje, assim, Deus com usa a nossa certeza, história, né? Deus usa, tá- a minha, Deus tá- Deus usa a minha história como ele também fez com Pedro, né? Ele falou, olha, você está pescando aí? Eu vou te ensinar uma nova pescaria. Deus está trazendo a existência, né? Constantemente ele vai fazendo essa questão de redimir, né, as suas habilidades, redimir a sua história, redimir a sua vida, usando aquilo que você teve a vida inteira mesmo, só que agora para glorificar o nome do Senhor. Eu acho lindo como Deus vai fazendo isso, tanto na história bíblica quanto na história das nossas vidas também. Né? Que mostra que a história bíblica é real, né? Uhum. Que a gente vê algo que a gente vê no texto bíblico acontecendo na pessoa Nas aqui do nosso nossas lado, vidas. né? Isso Fest, edifica a nossa fé, né? a gente adiantando a história lá para frente, depois da sua conversão, foi pro seminário onde foi que a gente Encontrou o pastor conheceu, Daniel. encontrou a direção da sua... Ali foi o ponto alto. O seu mentor, o seu mestre Yoda, o seu... Mas a nossa história... A lixa, né? A lixa ali para dar uma afiada e tal. A nossa história é muito engraçada, porque assim, quando o Marcão chegou no Cefenai, eu já estava lá. E eu andava com outro grupo e tal, e foi num momento bem específico, assim, da minha história de vida mesmo, onde eu deixei de andar com a galera, tu lembra disso? A ruptura. Foi a ali, né? ruptura de um caminho. Sim. E aí foi quando a gente se encontrou e ele falou, caramba, velho. E a gente começou a andar junto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente ia pra casa de oração junto, voltava da casa de oração, passava na casa do um, e aí, vamos tomar café? Vamos. Passava na casa, aí tomava café, ia pra aula, saía da aula, e aí, vamos almoçar o quê? Ah, o que você tem na sua casa hoje? Ah, eu tenho arroz. Então vamos, eu tenho frango. Assim mesmo, cara. Bora, a gente se encontra na sua casa hoje. Não, hoje eu vou fazer um macarrão. Não, hoje eu vou fazer isso e tal. E... Sobrou o que de ontem? Sobrou o que de Vamos ontem, juntar é. o que sobrou daqui. Não, as pessoas acham que a gente tá brincando, mas, cara, era assim quase todo santo dia. Era mesmo. Até que eles começaram a trabalhar mais, assim, lá nos Estados Unidos, né? Que no Sim. primeiro momento vocês ficaram Sim, primeiro ano nosso lá foi mais... foi mais de- integral. Foi. Aí depois vocês começaram a trabalhar mais assim. Cara, a gente andava, era de manhã, de tarde, de noite. Todos os dias, era a hora do almoço. Cara, vai fazer o quê? Jantar. E aí, nós vamos sair pra onde? Nós vamos comer o quê? E aí a gente foi se aproximando e conhecendo o coração um do outro e vendo o que Deus estava falando, Deus estava fazendo. E eu sempre vi o Marcão com muita fome, com muita sede, com muito desejo. Ele era o cara que chegava na sala de aula, abria o computador e, cara, comia a aula. Ele tá... A hora que eu terminava a aula, eu falei assim, velho, me manda suas anotações aí. Porque, primeiro que o cara é americano, né? Então, não tinha perca de tradução, nada. Ele entendia tudo, escrevia bem. E eu falava, cara, me compartilha aí. Aí a gente chegava em casa, aí trocava ideia sobre o que o professor tinha falado. Então, eu pude ver esse cara chegar e crescer absurdamente. Eu também acho que ali você olhou como a sua oportunidade de crescimento também, né, Marcão? Sim. Você... Eu tinha feito um seminário teológico antes, mas, cara, eu trabalhava muito enquanto eu estava cursando, né, Seminário. o seminário. Mas, e aí eu sempre, na hora que eu tive convicção que Deus me queria no ministério, eu sempre me olhei e falei, cara, isso é algo grande demais. Eu preciso de um tempo para me preparar e realmente
não trabalhar e, poxa, entender ali, ser abençoado pelo curso de teologia e me formar, e ter um diploma, falar, poxa, tenho um bacharel em teologia. Não para isso, mas eu preciso de um lugar onde eu vou sentar e vou comer aquilo que está me sendo passado, entendeu? Você chegou no CFNA com quantos anos, Marcão? Eu cheguei no CFNA em 2013. Não, 2013. Para em janeiro de 2013. 2013 então foi, eu 2014 fui foi, eu com voltei. 29 anos. Então, da sua conversão até a sua chegada no CFNA foram 6 anos, né? 6 anos. E você já tinha feito um outro curso de... Então, logo que você converteu, você já... Entrou começou a ter uma convicção entrou de de chamado cabeça, ministerial, né? Não, então, eu creio que... Cara, eu já limpei banheiro da igreja. Porque por causa da fama que eu tinha lá na cidade, eu falava com o pastor, eu tô doido, cara, tô tendo um encontro de Jesus, eu quero servir, me deixa eu fazer alguma coisa. Eu acho que o pastor olhava, né, hoje eu entendo assim, a cautela dele, eu falei, deixa eu cumprimentar os outros na porta, não precisa ter dom nenhum para cumprimentar os outros na porta. Aí ele falava assim, não, filho, calma. Aí eu ficava no pé dele, me dá alguma coisa para fazer. Aí eu falava com os caras, cara, vou tirar o lixo, vou limpar o banheiro, vou ajudar nas crianças no Ministério Infantil, queria fazer qualquer coisa. Até que eu comecei a fazer o Ministério da Tradução, né, que era uma igreja brasileira com americanos também, só que a pregação era em português. Aí eu ficava no radinho lá atrás, mas porque uma menina não fazia, mas não era o dom dela, tadinho. Aí o pastor pregava e falava assim, Jesus está voltando! Ela falava assim, ele falou que Jesus está voltando. Tipo assim, ela não dava aquela moral pro pastor, entendeu? O pastor... Dizendo ele... Isso mesmo. Gente, ele tá falando de novo que o Jesus tá Jesus voltando. saves! Ele falou que Jesus salva. Desse jeito assim. Aí eu falei, ô Jéssica, você não quer ajuda não? Ela, quero. Mas pelo menos falou certo? Tava certo? Porque aconteceu comigo o seguinte, eu tava com meu primo em outro lugar, o pastor tava pregando em inglês, lá na Austrália, e aí teve uma hora que eu falei um negócio pra ele, aí ele falou pra mim assim, mas ele disse isso mesmo? Aí eu pensei no que eu falei. Não, ele não disse isso. Ele disse essa outra coisa aqui. Não, mas ela até fazia bem, ela falava muito bem as duas línguas, né, os dois idiomas, mas ela não estava feliz de estar ali. E ali era atrás, ninguém ia me ver, eu acho que assim, foi perfeito, né? Mas eu acredito muito nisso, que a gente precisa ser fiel no pouco. Com certeza. A gente precisa estar envolvido de alguma maneira, né? E eu acho que já entrando um pouco em missões, não adianta você falar assim, cara, Deus está me chamando lá para a Austrália. Não, aí... Sabe pregar pro canguru? Porque você está pregando para quem aqui? Eu adiantei a história, o Renan devolveu a história para lá de novo. Aí eu vou trazer para cá de novo. Quando você chegou no CFNA, Holanda nem passava na sua cabeça. Cara, a Holanda era um lugar que eu nunca mais queria voltar na minha vida. Porque se tem lembranças ruins da Holanda, no sentido de, assim, de pensar o quanto eu entristeci o coração de Deus, vamos dizer assim, com o pecado, era aquele lugar. Mas eu dou glória a Deus porque hoje eu tenho boas lembranças lá também. Que Deus redimiu até essas lembranças. Então, Glória a Deus. eu vejo que era necessário passar por isso para ver Deus assim redimindo essas coisas, né? E não pensava de maneira nenhuma, era o último lugar que passava. Tanto é que, não sei se você lembra, a primeira vez que a gente saiu para conversar lá naquele lugar terrível de Cedar Hill, que você gostava de comer pizza lá. Sans Pizza. Sans Pizza. Um dos melhores lugares que tem de Cedar Hill. Terrível e caro. Aí, o dono do Sam's Hill, se estiver ouvindo, Deus perdoe. Mas eu lembro que a gente falava, e cara, eu tinha um projeto totalmente diferente. Eu tinha a minha ideia de jogar ministério. bola, né? Você queria criar um negócio de eu bola, queria criar uma ONG para trazer aqui para o Brasil de uma comunidade carente, para a escolinha de futebol, um negócio assim para conectar com a escola, que até hoje eu acho uma ideia boa, mas é uma ideia minha. E chegou lá, cara, mas na verdade eu já orava para a Holanda, né? Deus, desde a minha conversão, eu tinha meus momentos de oração e Deus trazia a Holanda à minha memória. Eu tinha visões com a Holanda, cara, e chorava pela Holanda. Na verdade, para ser mais específico, por Amsterdã. E eu não entendia o que era. Falei com meu pastor a primeira vez, ele falou, cara, às vezes Deus quer que você interceda mesmo pela cidade. Aí passaram os anos, eu falei, pastor, cara, por que isso vem na minha cabeça? O pastor falou, cara, às vezes Deus quer que você ajude um missionário lá. E eu vi que isso tudo era plano de Deus mesmo, porque quando eu fui buscar, eu encontrei a Jocum lá, mas eles não têm como é que eu vou dizer? Eles não, no site deles, você não vê que eles têm um ministério voltado para Amsterdã. É uma escola de treinamento para enviar para o mundo inteiro. É uma base ali para... Isso. E nisso eu via Deus falando, tem ninguém lá. Nossa, quem enviarei, né? Quem irá por mim? E eu fingindo de égua, né? Aí, quem que eu vou enviar? Não, mas eu me lembro, assim, e aí você vai poder contar com mais detalhes. Eu tenho na minha cabeça, cara, um dia que tu apareceu com uma bandeira, tu lembra?
Foi pedir na internet. Então apareceu com uma bandeira lá. E aí, você falou assim, cara, eu quero isso aqui, eu vou pra lá, tal. E a Grazi meio assim, meu Deus, e aí, como é que vai ser, tal. E a gente foi pra Kansas, lembra que a gente foi pra Kansas? Aí você foi encontrar uma missionária que, sei lá, nem lembro a conversa que você ia ter. Era coisa de filme mesmo, era uma lanchonetezinha no meio do nada, a gente andou a cidade inteira. Deixei o Marcão naquelas lanchonetes de filme, de encontro de sequestrador com sequestrado. Aí o Marcão entra, tá a mulher esperando ele assim e tal. Aí termina de conversar, ok, eu lá no fora, aí passamos, pegamos. O carro ligado, esperando a fuga. E A Grazi muito empolgada para essa conversa. a Grazi falou assim, Marcão, para com isso, cara. Esquece Amor, isso, para com isso, que rapaz. besteira, meu bem. Nossa, que azar. Que azar. A gente aqui nesse dia, a gente podia fazer 200 coisas, Marcão, não, eu preciso conversar com ela, preciso conversar com ela. E eu me lembro de quando isso começou a arder no seu coração, aí foi um cara da Holanda lá pregar, você lembra? Que ele foi pregar e depois você conversou com ele também. E aí foi ficando sério, foi ficando sério, foi ficando sério. Até você falou, cara, Deus colocou esse fogo no meu coração, esse desejo, esse chamado. E Cara, assim, foram muitas coisas que foram acontecendo, Deus me mostrando claramente, né? Hoje eu vejo, não sei se vocês também pensam assim, mas quando Deus vai mostrar uma coisa para você, tem um momento que você teve a revelação do que Deus estava falando. Mas quando você para olhar para trás, eu já estava falando há muito tempo. Assim, é porque eu... tem uma hora que fica óbvio, né? Mas Deus estava tentando falar, quebra-cabeça comunicar. que igual tá sendo aquele filme de montado e a gente suspense, não né? consegue ver. Depois, quando você olha pra trás, entendi aquilo lá atrás. Agora tudo faz sentido. Tem uma camisa que eu gosto muito, mas para alguns é ofensiva também, de um macaquinho assim, com o bracinho amputado, e o outro é segurando uma granada assim, falando, eu aprendo devagar. É mais ou menos comigo assim, sabe? Eu demoro para aprender. E Deus tem muita paciência, gente, mas é por aí. Principalmente as coisas de Deus. E, cara, e aí eu vejo que era isso, mas o momento chave, assim, várias pecinhas do quebra-cabeça, mas o momento chave foi quando... foram 2 momentos, na verdade. Um, quando eu estava sozinho na sala da minha casa orando, e passou um rapaz, assim, um senhor que morava num apartamento de frente, e tinha um andar, você via o andar inteiro, assim, era aberto, né? Era. O campus. Aí o cara saía do apartamento, você via ele andando e descendo as escadas. Eram só 2 andares. E ele saiu, ele tinha um filho meio adolescente, e ele tinha um filho de uns 2 anos. E eu orando e falando, Deus falando assim, cara, você sabe o que eu quero. Você sabe que eu te quero na Holanda. Essa é a minha vontade, essa é a minha perfeita vontade para você. Eu dizia, Deus, não faz o menor sentido, cara. Me manda para Inglaterra, que eu falo inglês. Manda para Moçambique, cara, que eu falo português. Manda para Portugal. O que eu vou fazer lá na Holanda? Não tem nada a ver. E Deus falou, mas é isso que eu quero para você. E nisso sai esse cara com o filho mais velho dele. Os 2 vão começar andando em direção à escada. E aí, de repente, o filho mais novo faz pirraça e fica para trás. Na hora que o pai fecha a porta e continua andando. E o filho lá fazendo pirraça, não sei o quê. Aí na hora que o filho viu que o pai ia dobrar a esquina, pai, espera! Ele gritou. E na hora, Deus falou comigo, olha, o que eu estou fazendo, meus filhos maduros estão me acompanhando no que eu estou fazendo. Uau. Se você quer ser um filho imaturo e quer ficar aí fazendo pirraça, o que eu estou fazendo não vai parar. Agora, se você quer caminhar comigo e se juntar àquilo que eu estou fazendo, pode vir. Cara. Pode clamar a mim que eu te espero. Clama a mim que eu vou estar aqui, ó. E outra, você não vai precisar passar pelo processo, porque se eu te quero aqui, eu te coloco aqui. Uau. Aí, nesse dia, eu fiquei, cara, abaladíssimo, assim, falei, meu... Aí Não, eu tô abaladíssimo. é maravilhoso como Deus faz as coisas, né? E aí eu falei com a minha esposa, assim, falei, amor, é agora, é tal. Aí eu comecei, cara, a aplicar para a cidadania portuguesa, porque eu falei, Deus, se o Senhor vai mandar para lá... E Deus fez um milagre, cara, porque eu peguei a cidadania através do meu pai, eu não cresci com meu pai, tive muito pouco contato com ele, e... Cara, eu precisava saber o condado onde ele nasceu. Portugal é pequeno, mas não é tão pequeno assim, tem muito condado lá. E a gente conseguiu isso, mas aí teve um momento que fechou assim, foi quando o lance da escola, na formatura do Daniel, eles começaram algo que, se você era do Brasil, você entrava com uma bandeira do Brasil. Se você era da Croácia, entrava com a bandeira da Croácia, né? E essa frase de Isaías, né, quem eu vou enviar, né, quem irá por mim, foi justamente isso que Deus falou comigo, porque eu estava na formatura dos meus amigos, na verdade nem ia formar, porque eu decidi ficar mais 6 meses para fazer, foi depois do meu primeiro semestre, foi no fim do meu primeiro semestre, eu nem estava formando,
e meus amigos entrando ali, eu estava ali para celebrar a vida deles, e começa a entrar uma bandeira de um país, do outro. Cara, não estava pensando em Amsterdã, eu não estava pensando em nada. Aí o Espírito Santo fala para mim, você está vendo alguma bandeira da Holanda aqui? Cara, e eu fui ficando desesperado, porque ia acabando as bandeiras, e ninguém da Holanda, cara. Ninguém da Holanda. Deus fala assim, como é que o pessoal vai ser treinado lá para mudar aquela nação? Eu preciso de alguém lá. Glória a Deus. Cara, e no meio da graduação, comecei a chorar, cara. Comecei a falar, cara, não tem jeito, Deus. Se o Senhor me quer lá, eu vou para lá. Não sei como é que vai ser, não sei como é que eu vou fazer, mas Deus, eu acredito que o Senhor vai me levar para lá, minha vida está nas suas mãos. E foi de jeito, cara. É até difícil. Eu falei que eu tava abalado. Né? Mas assim. Cara, né? O que eu tento. Colocar em palavras é difícil o que a gente está sentindo, né? Porque uma coisa é você falar que conhece Deus. Outra coisa é você viver com Deus. Outra coisa é você estar à disposição para, no momento desse, você ser tocado, né? Para você, por exemplo, podia ser só mais uma formatura, mas para você foi o selo do Espírito Santo, o seu chamado. Podia ser só mais um momento, mas você estava na brecha, estava à disposição, Deus estava falando com você, seu ouvido estava afinado e assim, você teve maturidade suficiente para entender, Deus, tudo bem, eu não vou ficar fazendo pirraça, eu não vou ficar tentando a minha vontade, eu quero a tua vontade para a minha vida. E hoje, quantos anos depois disso? 2014, né? Então, Quase Vai fazer 7 anos. 7 anos. 6 anos e meio. Olha onde a gente está, cara. Você com a igreja estabelecida, com o pessoal lá, com família. Cara, eu quero... Assim, eu não quero tomar muito tempo, mas assim, isso tem que ser a nossa vida diária. Sim. Todo mundo tem que chegar a um ponto de dizer isso para Deus. Deus, eu quero a tua vontade para minha vida. Eu quero o que o Senhor quer para mim. Porque quanto mais você negar, quanto mais você esperar, quanto mais você pirraçar, pior vai ser para você. Quanto mais você aceitar, quanto mais você encarar, quanto mais você cair para dentro, quanto mais você mergulhar no propósito de Deus para sua vida, mais você vai encontrar alegria, satisfação, paz, plenitude. Não que a vida vai ser fácil, né, Marcão? Não. Mas que, com certeza, não tem outro caminho para nossas Pelo vidas. contrário, né? Pastor, a gente sabe, o senhor pode falar um pouco sobre isso também, para ir para a Holanda, só abriu mão de uma vida muito Confortável. estável na América, né? Que seria uma vida muito mais tranquila nos Estados Unidos, ali, vivendo ali, do que abrindo mão de tudo para ir. Porque a gente até falou isso aqui antes, né? Eu estou indo para a Holanda, para a Europa, né? Não estou indo para o Tibete, sei lá, né? Para a China. Não é um país de perseguição. Então, vai ser muito bom, mas, na verdade... Não só é uma abriu mão aventura, né? Eu vou viver uma aventura, mas, pelo contrário, só abriu mão de muita coisa para poder começar essa missão. Aparentemente, sim, né? A princípio, é o que dá a entender. Mas a gente, como o Daniel falou, quando você tem um pouquinho de Jesus, né? Você vê um pouquinho, você vê a brechinha, você vê ele passar rapidamente. Cara, Pedro, para onde a gente vai? Se só tu tem isso. Eu vou fazer o quê? Cara, o que é uma vida tranquila nos Estados Unidos e perder o que são... Vamos dizer aí, a partir dos... Quantos anos foi aquilo? Então, 27, né, que a gente falou? 28, 29? 29. A partir vamos dizer que eu vou ver até os 90. O que são 60 anos de prosperidade nos Estados Unidos comparado, cara, com uma eternidade sabendo que, eu fiz o que eu fui criado para fazer. Seria um fracasso, né? Eu fui um fracasso total. Eu fiz o que eu fui criado para fazer. Meu irmão, não quero saber se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, se é o que for. Nada compara com você. Fala, caraca, esse Deus real, cara, Deus está me chamando. Quem sou eu, cara? Quem é a minha família? Sabe? Que eu tenho para oferecer para esse Deus? Mas Ele está me convidando para viver uma história com Ele. Ele está... Não dá para explicar, né? Não dá para explicar. Literalmente você escolheu amontoar tesouros onde realmente importa. O Né? senhor usou uma palavra que até anotei, que eu achei que foi extremamente impactante quando o senhor estava falando, que aquilo que Deus colocou no seu coração era grande demais. E é realmente isso. Quando você contempla a Deus, tudo o que é demais perde perspectiva, né? Deixa de ter valor.
porque o do Senhor é muito maior. Sim. E o que muitas vezes a gente tem orado e tem clamado é isso, é para uma geração que entenda que as coisas de Deus não são um segundo plano. Não tem um segundo plano. É primeiro, é Deus é tudo. Deus, por conta disso, há uma eternidade. E o que eu vou viver aqui é muito pequeno, se não for a vontade de Deus, comparado com tudo aquilo que tem na eternidade e com a própria presença de Deus, né? De viver com o próprio Deus. Você falou o que eu queria falar melhor do que eu falei. Porque realmente é isso. Porque a gente pode... É realidade a eternidade. Mas, cara, um momento com Deus... Um dia na sua casa, um dia nos seus átrios, Deus, vale mais do que mil fora. O texto que me vem à mente, vem no meu coração quando você estava falando, era quando Jesus fala assim: eu te deixo a minha paz eu te dou, mas eu não dou a paz como o mundo dá. Então, viver uma vida, como o senhor me falou, uma vida de prosperidade nessa terra, durante toda uma vida nos Estados Unidos, por exemplo, para o homem é paz. É uma aparente paz, né? É uma aparente paz, mas a paz que Jesus nos dá é a paz de saber que eu estou juntando tesouro no lugar correto, cumprir o propósito, não interessa onde eu estou. Interessa cumprir o propósito. E isso me dá paz. E quem não tem algo a deixar para servir o Senhor? Não tem como, gente. Ninguém. Talvez a pessoa não é chamada para a Holanda, talvez a pessoa é chamada para a família dela, ou chamada para uma comunidade aqui perto, ou chamada para um grupo de empresários, ou chamada para o que for, mas isso não, o propósito de Deus se cumprir na sua vida assim, não vai acontecer sem você deixar algo, sem você ter que fazer essa escolha de, tem que ter entrega. Tem que ter entrega. Não existe entrega. Se o próprio Jesus teve que entregar a vida dele, cara, Jesus pregava muito bem. Jesus fazia milagres. Mas chegou um ponto que ele mesmo disse assim: se a semente não cair na terra e morrer. Então, primeiro que a coisa que ele deixou o céu. Deixou o Pai, deixou o céu, deixou os seus direitos para viver com a gente. Ele virar homem já foi uma grande entrega. Já foi uma das maiores entregas que nenhum de nós poderia fazer. Jamais. E aí, depois disso, ele entregou a própria vida, porque ele falou: ninguém atira de mim, eu voluntariamente a dou. Então, assim, eu espero que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora, esteja sentindo o que a gente está sentindo aqui, cara. Ou se eu tivesse horas. Porque, sinceramente, a vontade que dá é parar um pouquinho aqui, chorar um pouquinho, falar um pouquinho. Porque, cara, sinceramente falando, depois de ouvir isso, a minha vontade é sair daqui correndo. Acelerar ainda mais o que Deus está querendo fazer na minha vida, acelerar ainda mais os sacrifícios, as entregas, porque tem razão de ser, tem porquê, tem pra quê, né, Marcão? Então, assim, vale a pena, cara. Vale a pena. Hoje a gente está aqui, depois de 7 anos, e graças a Deus, Deus permaneceu o mesmo Deus, cara. O mesmo Deus que te chamou, é o Deus que te guardou, é o Deus que te proveu, é o Deus que te trouxe, é o Deus que vai fazer amanhã. Então, assim, como é bom, e eu posso dizer isso com toda alegria no meu coração, como é bom ver Deus na tua vida, cara. Como é bom ver Deus na tua vida. Sabe quando Jesus, Isabel encontra Maria e dentro dela o João começa a se mexer? Cara, a gente tem essa brincadeira, né? Mas quando a gente conversa, quando eu converso contigo, cara, algo dentro de mim mexe, velho. Algo dentro de mim mexe. E eu acho que é isso, quando você vê alguém que se entrega, quando você vê alguém que tem coragem de dizer para Deus, Deus, eu acredito. Eu acredito. Não tem expectativa, não tem recompensa aparente, não tem salário, não tem promessa de carreira, não tem nada. Tem o Senhor, que é tudo. Amém. Então, assim, hoje, a minha expectativa é que você que está nos ouvindo, aceite a sua missão, cara. Aceite a sua missão. Pastor, eu acho para que de correr da sua missão. existe uma mentira de Satanás, que é uma mentira de Satanás mesmo. Porque a pessoa pode estar escutando esse testemunho e pensa o seguinte: não, mas eu não sou o Marcão. Deus não me chamou para fazer uma missão transnacional. Eu não sou o pastor Daniel. Deus não me chamou para ser um pastor em tempo integral. Eu não sou fulano, eu não sou ciclano. E é verdade, todos nós somos diferentes. E isso faz parte da beleza da igreja, de sermos todos diferentes. Sabedoria de Cristo, né? Contudo, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador passaram a ser nova criatura. Se você é nova criatura,
automaticamente você tem um chamado. Uhum. Existe um novo sacerdócio destino, universal né? para todos os crentes, existe uma missão nossa. Porque a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E se você faz parte da igreja, você tem uma missão dentro da igreja. Uhum. Então, acho que é importante de deixar muito claro para quem está escutando isso. Talvez o seu chamado, a sua história não seja a mesma da minha, do Marcão, do Rafael, do pastor Rachid, do pastor Daniel, do pastor Ricardo. Mas você tem um chamado, você tem uma verdade. missão e você não deve resistir o Espírito Santo. E as portas, elas não vão andando para cima de você, né? É você que avança. A postura da igreja é ativa. É Aquela- carregar aquela- a cruz, né? Todo mundo tem que negar a si frase. mesmo, tomar sua cruz e seguir. A frase que ele disse: os maduros já estão Me andando segue, comigo. é. Justamente. É o maduro e o menino Cara. birrento da esquina, né? Os maduros estão andando comigo, cara. Os maduros, os que entenderam, os que sabem que não vivem mais para você mesmo, é o que Paulo disse. Para mim, isso aqui tudo já perdeu sentido, cara. É esteio. Eu considero ao mesmo nível de esterco, porque para mim agora O viver Cristo é é Cristo. viver, viver é Cristo. Morrer é lucro. Então, assim, quando a gente entende esse chamado, quando a gente entende que existe um propósito muito maior do que nós mesmos, não tem outra saída. Quero te perguntar, Marcão, por que fazer missões é importante? Por que levar esse comprometimento? Por que levar essa palavra? Por que fazer isso importa? Bem, são primeiramente porque não há salvação sem Jesus. Uhum. Né? Se não for Jesus e ele crucificado, acho que é até legal a gente falar missão. O que é missão? Acho que a gente pode dividir missões para ficar fácil o entendimento. Na minha cabeça eu faço assim. Existem dois tipos de missões. Existe a missão que é o ID, por todo mundo, né? O sentido da grande comissão. Existe também John Stott, ele fala da missão da grande comissão de João, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso também faz parte da grande comissão. Mas então eu vejo assim, a gente está inserido numa comunidade, a gente prega e a gente ama aquelas pessoas. Mas existe o que Paulo fala também em Romanos, que ele fala, eu quero pregar o evangelho aonde ele nunca foi pregado. Então eu olho para essas duas coisas. Então a gente está aqui numa comunidade onde o pessoal já conhece Jesus, estou servindo na minha igreja, eu tô pregando, eu estou servindo, eu estou fazendo isso nesse meu contexto de vida aqui. Mas existem também alguns que Deus vai chamar, que eu acredito que não é o meu caso, vai chamar para povos não alcançados, né? Vai chamar para pessoas onde não ouviram o evangelho, cara, literalmente. Então até ele brincou que eu vejo muita história de Paulo. Cara, quem me dera. Eu não tenho a coragem de Paulo de jeito nenhum, porque eu já fui em povos não alcançados, não mudar para lá de jeito nenhum. Paulo, ele é esse cara. Ele ia numa missão transcultural. Então, assim, fazer igual eu faço é igual o Timóteo fazia. Você está na sua cidade, lá em Listra, você sai e vai para Éfeso pastorear, mas é cidade. Agora, onde Paulo já tinha ido lá pregar o evangelho, por mais que lá onde eu estou hoje seja pós-cristão, é uma Já cidade. ouviram falar, né? Já ouviram falar. Então, eu acho que a gente pode falar disso, mas na minha cabeça eu divido missões dessas duas maneiras. Agora, como a importância da missão? A mensagem. A mensagem tem que ser Cristo e Ele crucificado. Não existe outra. Não existe você falar para mim, nós vamos fazer missão lá na África. Eu já vi isso, gente. Aí, a igreja americana vai lá, constrói uma quadra de basquete. O que isso tem a ver com missão? Vamos trazer então mais para cá. A igreja vai lá, constrói um poço artesanal. O que isso tem a ver? Você supriu uma sede ali, uma necessidade do momento, que é ótimo. Não que não seja lícito, né? Não, é ótimo, porque também todos já Mas ouviram se não aqui a frase, né? houver a pregação do evangelho, é vazio. Como a gente já ouviu, a pessoa, como é que vai te ouvir pregar se está de barriga vazia, se está com sede? Muito bom. Eu acho que é válido, mas pregue o evangelho. Não pode parar aí, né? Porque senão não é missão. Porque o que vai... É só ação social. É ação social. Porque Não o que é- vai transformar a pessoa... Eu estava tendo uma conversa ontem com alguns amigos e eles estavam falando para mim que tem um grupo de amigos deles que falam, não, olha, parece mais uma antropologia do que um cristianismo. Eles falam, não, você não é errado você evangelizar alguém, prosetilizar alguém, querer impor a sua cultura. Tô falando de Estaria gente... aculturando, né? Exatamente. Isso não é legal. Mas eu falo, cara, se você fala para mim que diante da antropologia você não pode prosetilizar ninguém, você já está me prosetilizando, dizendo que você não pode prosetilizar. Não existe verdade absoluta. É, Inclusive, você está me dizendo... Exatamente, não é absoluto, por aí. Mas a mensagem ela tem que existir. E assim, cara, a gente, lá onde a gente está, já me fala tanta coisa. O povo não é assim, apelo não dá certo, eles não têm esse entendimento. Eu tenho pessoas que estão na igreja, porque nos cultos do parque, quando a gente não podia reunir em lugar fechado,
Cara, eu pregava Jesus ele crucificado na tora, É isso em aí. inglês, passava os caras, ficavam de olho aberto, o holandês ficava ouvindo, não entendia. Mas teve um cara que ele veio e ele falou assim, eu tinha meio que ficado desiludido com a igreja, porque é só pregação motivacional, não tem apelo, ninguém fala de Cristo, ninguém... E eu passei no parque, o cara brasileiro, né, tá lá trabalhando, ele e a esposa dele, cara, eles estavam sem ir para a igreja. E eles passaram e falaram, eu tô impressionado, você está pregando a mensagem da cruz aqui num parque da Holanda. Uhum. E ele teve convicção e voltou para a igreja, cara. Uau. Então, olha que maluquice, tipo assim. Então, mas maluquice, a pregação da cruz, ela é loucura. Ela vai gerar resultado, né? Ela vai trazer resultado. Ela é vida, né? E é interessante que fala, ela é loucura para aqueles que perecem. Sim. Uhum. Né? Mas para nós que estamos salvos, é o poder de Deus. Então, se alguém no meio cristão diz assim, cara, é uma loucura você pregar isso que eles não vão entender, meu irmão, questiona aí se você está andando com Jesus, você é salvo. Porque para quem é salvo, é através da loucura da pregação da cruz. Sim. Então, se você diz, não é não é essa mensagem, a gente precisa de uma outra... Qualquer outra mensagem é anátema. Não Poxa, existe. Eu lembro disso aí, de Paulo indo a Atenas a pregar, que era uma cidade tão cosmopolitana como Amsterdã. Sim. Que naquela época talvez tivesse um cenário muito parecido com o que é hoje. E é muito interessante, porque Paulo vai falar no Areópago com pessoas doutas, pessoas muito conhecidas e tudo mais, com muito conhecimento, na verdade, e talvez ele alcançasse mais o intelecto deles se ele tentasse influenciar de alguma maneira, ou tentar falar a mesma linguagem que eles falavam lá. Uma mensagem mais rebuscada, profunda. Filosófica. Deu um show. Mas ele vai e prega justamente a mensagem da cruz, Cristo crucificado e ressurreto. E, cara, naquele momento pode até a gente olhar e ver, cara, foram poucos os que creram. Alguns riram dele. Né? Alguns riram dele, mas os que creram de verdade e tiveram sua vida A transformada palavra não volta de verdade. vazia. Ela não volta vazia. Pois quando estive entre vós, decidi não pregar A nada. não ser Cristo crucificado. A não ser Cristo crucificado. Nada, cara. É. Ô, Paulo, você não tinha outra coisa para pregar, não? Você fala de Jesus na cruz, não é possível. Fala dos dons, fala de outra coisa, fala do batismo com o Espírito Santo. Não preguei nada entre vocês, a não ser Cristo e Ele crucificado. Porque, cara, é a única mensagem validada por Deus. É o único caminho para Deus. Aquilo que eu falei do meu testemunho, quando eu levantei a mão ali, cara, por mais que fosse pela minha mãe, no momento que eu entendi, eu vejo que, e assim, hoje a gente entende o valor de Deus, assim, quão precioso Deus é, mas Deus é tão gracioso que quando Ele entende que a gente não sabe da preciosidade dele, Ele vê uma brechinha, meu irmão. Deus, é isso que a gente tem que entender também, que Deus está doido para salvar. Jesus tem interesse nisso, ele né? é mais dele do que nosso. Então, assim, se a pessoa der uma brechinha, quando eu tô lá, a gente está em Amsterdã, eu tô contando que a pessoa vai dar uma brechinha convencida pelo Espírito Santo e ele vai entrar rasgando. Porque aí você entrou, ele mete o pé na porta e fala, tô aqui, você é meu, vem cá, vem meu filho, vou te restaurar, vou te mudar, vou trocar suas ideias, né? Até antes aqui, a gente estava até conversando sobre isso. O povo da Holanda é um povo isso, é um povo aquilo, é um povo aquilo outro. Mas quem convence não é a gente, né, Marcão? Então, a nossa oração é pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo realmente traga o convencimento. E aí a gente vai continuar pregando a mensagem da cruz. Então, assim, às vezes a gente quer justificar, colocar motivo cultural, isso, aquilo, mas a nossa arma é a arma espiritual. Então, é continuar fazendo realmente e saber, e contando que o Espírito Sabendo Santo... que a luta não é contra carne e sangue. E que o Espírito Santo vai convencer, que a coisa vai acontecer, isso aqui, isso lá, isso em qualquer lugar do mundo. Galera, eu sei que você tá amando esse episódio tanto quanto a gente. E para você que tá gostando muito, eu tenho uma boa notícia. Esse episódio não vai acabar por aqui. Nosso próximo episódio também será com o pastor Marcos Vinícius e eu tenho certeza que você que foi muito edificado vai aprender ainda mais sobre missões. Pastor, o que você queria dizer hoje? A última palavra aí para os nossos ouvintes, para os nossos web espectadores que estão com a gente. O que você gostaria de deixar para eles de dica? Bom, primeiro agradecer pelo seu tempo de estar ouvindo a gente e também dizer que eu estou empolgado já para o próximo, né? Espero que você esteja com a gente também. Creio que foi um tempo muito bom. Para quem está querendo aprofundar mais em missões, eu quero indicar um livro, chama Alegrem-se as Nações, do John Piper. É excelente, excelente, vai te dar uma base teológica, falando aqui de ABC teológico, né? Para que você saiba que é mais que empolgação, é mais do que, nossa, estou orando, rodei no manto, é isso, Deus está me chamando, não. É base bíblica. Uau. Pois a palavra
é a nossa fundação, a fundação da nossa fé, da nossa vida. E estou empolgado para estar com você no próximo episódio. Obrigado para todos vocês também pelo tempo com Rafinha, vocês. me diz um negócio. Qual a melhor maneira para ele comprar esse livro, nosso web espectador? Através do nosso link da Amazon. Por quê, Utilize Rafinha? o nosso link, porque isso aqui não é de graça, né? Todos nós investimos muito aqui. Não custa nada para você. Que Isso. E Não vai nos custa ajudar nada bastante. pra Vai nos vocês, e você vai nos ajudar muito, porque a comissão é o que nos auxilia a fazer um programa Veja de só mais o suporte do qualidade Pastor pra Rachid. Você assistiu esse episódio com mais qualidade? Precisamos de A mais razão suporte. pela qual é que o Amazon Dá tá um funcionando. pulo no Rachid Pra ver Aproveite que a gente precisa de aí, mais Precisamos de um suporte. novo suporte. Mas é isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com a gente. Curta, compartilhe, se inscreve no nosso canal, deixe aí o seu comentário e nós nos vemos no próximo episódio. Falou. Valeu. Valeu, galera.